Olá a todos, bom, eu venho aqui trazendo mais um estudo do livro do Apocalipse, que na verdade é um estudo que eu estou fazendo de um trabalho de Novo Testamento meu, tá, sobre a linguagem grega e a definição de texto que o copista usou para fazer o Novo Testamento, no caso ali, o grego do Apocalipse do Novo Testamento. Analisando o texto ali, nós vemos muitos erros de gramática sendo colocado no texto ali, que realmente eu vou trazer essa definição para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo essa parte gramatical. O texto grego do Apocalipse. Aqueles que já leram o texto do Apocalipse em seu original grego conhecem em primeira mão seu caráter ímpar, sua peculiaridade e sua natureza frequentemente barbárica. Sem dúvida, acima de tudo que foi já escrito sobre o assunto do fim do mundo e a triunfante vitória de Cristo sobre as nações. O livro nos demonstra um total desrespeito da gramática grega. A despeito disso, estamos tratando de uma composição extremamente eloquente. Tá? A gramática do Apocalipse foi um assunto muito discutido por um pai da igreja chamado Dionísio de Alexandria, tá? Que viveu do ano 265 d.C. Para quem o grego, além de ser uma língua nativa, seria improvável de que ele mesmo próprio não conheceria sua língua de nascido. Quem fala isso aqui é Dionísio de Alexandria. Tá? Chamado de o grande bispo de Alexandria por outro pai da igreja, Eusébio, e mestre da igreja universal, por outro pai da igreja chamado de Atanásio. O eminente pupilo de Orígenes observou a má tradução que foi escrita o livro de Apocalipse, no seu original grego. Em termos de gramática e sintaxe, o eminente pai da igreja, o extraordinário teólogo, disse: nenhum outro livro, o autor do Novo Testamento grego, desrespeita tamanha crueldade na formação das frases em tão frequentemente que são encontrados no livro do Apocalipse. Contudo, isso é a maior parte, os cânones de estilo, gramática e sintaxe. Entretanto, em sua maioria, esse desrespeito tem nos causado pouca ou nenhuma perda de clareza e inteligibilidade. Tudo isso nos sugere que o escritor ou copista seriam cristãos judeus, como no mínimo quase ou nenhum domínio sobre tais idiomas, no qual não recebera nenhuma educação segundo os moldes gregos. Entretanto, disso não se deve concluir necessariamente que o autor foi nativo da nação da Palestina, conforme alguns têm sugerido, portanto, os judeus largamente disseminados pelo Império Romano. Isso nos sugere que, no entanto, que o autor sagrado tinha o grego como uma segunda língua nativa. Isso, porém, não nos prova como um idioma alternativo e não como a língua de padrão. Porém, isso também não nos dá margem para afirmar que o autor sagrado tinha crescido já sabendo o grego e a sua língua nativa como usado no seu dia a dia, se fosse o seu caso aqui. Ele teria domínio corrente sobre os dois idiomas e não cometeria tais erros de formação de palavras. Nesse caso, ele teria mais domínio sobre o grego, tal como aconteceu com o apóstolo São Paulo, que sabia realmente falar 3 ou mais idiomas. O leitor curioso que souber um pouco de grego verá e entenderá nos textos que seguem logo abaixo alguns erros gramaticais do autor sagrado nas seguintes referências dos textos, embora essa lista não seja muito exaustiva. Nas frases serão selecionadas as palavras em negrito vermelho quando não estão de acordo com a frase. Ou seja, o autor do livro do Apocalipse, há uma grande possibilidade dele ter sido judeu, que tinha a sua língua ou o hebraico ou o aramaico com a sua língua nativa, e tinha o grego como a língua alternativa. Tá? E ele fez então essa transição do grego, do hebraico para o grego, cometendo assim tais erros muito curiosos, que nós alistamos aqui agora embaixo para que você possa ver. Ok? No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 4, nós temos a seguinte frase: Ioannetais hepta ecclesias, taiente racias, caris himenkai. Então o texto em português seria: João, as 7 igrejas ou assembleias, as em na as a graça a vós e. Fica um pouco estranho, né? O que ele queria dizer possivelmente seria: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós. Né? Aqui você vê que ele bota as, que é tais, em
te Ásia. Tais não é que está, seria estim. Estim é o estão na Ásia. Aqui ele botou tais em vez de estim, tá? Herene aporro on, kai hoen kaio ercomeno, kai apoton epta pneumatos ha enopion. Olha como ficou isso aqui, ó. Paz desde ou da parte, o que e o era e o que tem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante. Apó, desde ou da parte, ro, o ou que, on, e, bota aqui de novo, que, en, era, e, o. Olha como é que fica estranho. Tá? Então, tudo isso aqui tem que ser modificado, porque realmente não tem sentido nenhum. E mesmo se alguns leem isso aqui como o artigo definido, já comete um outro erro também, porque o artigo, ele define o sujeito, tá? Então, paz da parte daquele, tem que tirar esse aqui, porque daquele aqui já é um pronome relativo, que já está dizendo que é João, parte da parte de João. Essa conjunção aqui não precisa, tá? Esse artigo aqui também, de novo, não precisa, tá? Da parte daquele que era, ro, em, o que ficou muito estranho. Então já dá para perceber aqui que o autor do livro de Apocalipse, ou seja, o copista, não conhecia nada de grego. Nós temos um outro aqui também no Apocalipse capítulo 1, verso 5, que tem aqui Kaiapó Iesu Cristo Romarturo Ropistos Or. Aqui de novo, Prototokopos to Necron Ior Conto Passílios Tegesto Agaponte Rimas Kailusante Rimas Ecton Amartiam Remon Eto Raimati Autu. Tá? Os erros está aqui, ó. Kaiapó Iesu Cristo Romarto Ropistos Ro. E da parte ou de Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, a testemunha, ok, a fiel não, a testemunha fiel, ro, que, o, ro, prototokos, o primeiro, não é primogênito, tá? Aqui é primeiro, tá? Ton necron, kaiarkon, ton passilions, tengen, tom, agapontem, rimas, que ama nós, não, que nos ama, tá? Rimas é nós, não é nos, tá? Kailusante remas ecton, e libertou a nós de todos. Aqui, ó. D2 não, que veio ou que sai, a palavra ek ali é que sai, tá? Do amartono remon ento raimate autu, e nos libertou dos pecados, dos nossos pecados, com ou ao o sangue dele. E no caso aqui, nos libertou dos pecados através. Aqui já não tem a palavra através, tá? E nós temos, né, temos ruhaimate, tuaimate, desculpa, tuaimate, aqui é do ou pelo pecado dele, tá? Não é pelo pecado dele, ou para o pecado dele. Isso aqui é o ablativo, tá? O ablativo dá um sentido de saída, tá? De que vem, de origem, de derivação, tá? Então o pecado não vem de Jesus, não vem dele, não vem do primogênito, tá? Aqui é um erro aqui muito grave também. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, nós temos aqui, ó, Egnomen em pinomatem, ente curiaque remera, caiecusa o pisomou, fone megale, roi salpigos, tá? Estive em espírito na Senhor. Aqui, ó. Isso aqui é o artigo feminino. Ah, mas está dizendo curiaque aqui. No caso aqui seria curiaco, tá? Em ro curiaco, remeira. Aqui também nós temos um outro erro, aqui muito gritante aqui, ok? E como uma trombeta, salpigos é clarinete, tá? Não é trombeta.
Apocalipse 1,15 diz assim: Cai podes alto, romoios, conformes, mas os pés deles conformes, ou semelhantes, né? Calculibano, ros em caminho, e por emônimo caifone, autos, rofone, hidatus, polon, tá? Romoios, aqui está no plural, ok? Beleza. Conformes, não pode ser, ou semelhantes, mas os pés deles semelhantes, seria o mais aceitável aqui nesse texto ali, tá ok? Nós estamos em Apocalipse capítulo 2, verso 20, tá? Que ela suprime a palavra aqui, ó, didasque caiplana tus remodilos, ensina e seduz os seus escravos por eu sante, por neusai, a se prostituir. Ele já exclui aqui, na verdade, essa palavra aqui. Então, didasque ensina e seduz os escravos deles, ou seus escravos, prostituírem. Ensina os seus escravos a prostituírem, não. Ensina os seus escravos a se prostituírem, tá? Então aqui há um erro aqui também, que ele suprime essa palavra ali. Em Apocalipse 3:12, nós temos exatamente aqui um outro termo que nós gostaríamos de entender isso aqui, ó. Ronicon, poieso autor, estulon em to. O que vencer farei dele coluna em ao santuário. Coluna do santuário. Aqui to aqui seria ao. Também aquele é ablativo. Ok? Seria do santuário. Aqui seria o pronome demonstrativo e não o ablativo. Romé é não. Aqui na verdade seria jamais. Tá? Aqui ele duplicou, tá? O advérbio negativo aqui duas vezes aqui, tá? Seria não. E tem mais uns outros aqui que na descrição do vídeo você pode abaixar a apostila, tá? E ver que realmente o copista do livro de Apocalipse, ele cometeu muitos erros na questão de gramática, ou seja, ele não entendia realmente do grego. Seria então um copista judeu, tá? Com um conhecimento muito fraco sobre grego, tá? E eu digo mais aqui embaixo que todos esses exemplos apresentados envolvem caso de sintaxe, discordância de verbo, sintaxe de caso, gênero e números, assim como no tocante de seus antecedentes, que pensavam em aramaico e não em grego. O maior problema em relação ao comentário que estou citando sobre o assunto pode ser encontrado mais claramente no livro do autor R.A. Charles, autor do livro International Critical Commentary, comentário crítico, tá? Em sua seção ele representa uma abordagem mais claramente de como seria a forma correta do texto. O autor aqui não colocará por questão de volume de informação, para não se estender muito o assunto e nos tirar do foco desse trabalho. Então, na verdade, eu não vou entrar muito nesse assunto aí do que realmente o Charles diz lá no seu comentário crítico, para a apostila não ficar muito grande e o vídeo também ficar muito extenso, tá? A confirmação por parte dos manuscritos antigos ao texto do livro de Apocalipse é mais fraca que aquela relativa a qualquer outro livro do Novo Testamento. No entanto, essa confirmação do Apocalipse original é mais forte do que aquela relativa a qualquer obra extra-bíblica. Na Antiguidade, sabe-se que o Novo Testamento é o mais bem confirmado documento dos textos antigos. Há mais de 5.000 manuscritos gregos, mais de 10.000 traduções latinas e numerosas outras traduções e extensas citações feitas pelos primeiros pais da igreja, através dos quais quase o Novo Testamento inteiro pode ser reconstituído e que não pertencem à data posterior ao século III d.C. Igualmente, os manuscritos pertencem a uma data bem mais próxima dos originais do que se dá no caso de qualquer outro documento antigo, tá? Portanto, apesar de que há muitas variantes e alguns problemas textuais difíceis, a restauração do texto original do livro de Apocalipse tem sido realizada com alto grau de exatidão, ou seja, estão reconstruindo novamente o texto e fazendo toda essa parte,
tá? Esse aqui, como disse no começo, é um trabalho meu que eu estou fazendo do Novo Testamento. Tem um vídeo explicativo aí também, tá? No meu canal, que você pode entender melhor sobre esse trabalho que eu estou fazendo de tradução, tá? É uma tradução exaustiva, onde eu tenho um texto grego em cima, eu tenho o texto paralelo a ele, como exatamente que está escrito, e tem o texto no português com as regras do português. Ainda tem uns comentários, nós temos alguma supressão de palavras, nós temos o aparato crítico e muitas outras informações também nesse textos aí, ok? Portanto, apesar de que há mais variantes e alguns problemas textuais difíceis, a restauração do texto original do livro de Apocalipse tem sido realizada com alto grau de exatidão. Entre os 5 principais manuscritos iniciais, há mais de 1.650 variantes, e as variantes dos manuscritos cursivos posteriores, naturalmente, são muito mais numerosas do que isso. Contudo, na maioria dos casos, os textos originais podem ser restaurados com alto grau de confiança. Quando Erasmo de Roterdã compilou textos recépticos, de onde surgiu o primeiro texto impresso do Novo Testamento grego, e de onde tem se derivado a maioria das primeiras traduções do Novo Testamento para diversos idiomas, ele tinha à sua disposição apenas um manuscrito grego chamado de Códex I, um minúsculo ou cursivo do século XII ou XIII. Tá? Esse manuscrito é ao mesmo tempo inexato e defeituoso. Não havia testemunho em favor do trecho do livro de Apocalipse, e Erasmo foi forçado a suprir esse texto do latim que transcreveu para o grego. Edições posteriores do texto grego, como de Tischendorf, Weiss, Westcott Hurst, o texto de Nestle, além do Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, mostram-se muito mais exatas, baseadas como estão nos testemunhos antigos. Tá? E eu tenho aqui os papiros e a forma de qual esses unciais têm diferença entre um texto grego e o outro ali também. Tá? Você pode abaixar a apostila aí, tá, ok? E fazer um comentário, ou você mesmo pode fazer a definição de todos esses textos aí que eu tenho colocado com o seu grau de exatidão ou o seu grau de inexatidão ao qual o texto está sendo mencionado aí, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e bom estudo para todos, e até uma próxima gravação.